Me chamo Almerinda. Hoje sou uma senhora de 83 anos com mãos enrugadas e olhos cansados, mas com uma memória viva, que grita mesmo quando eu tento dormir. Se você estiver me ouvindo, peço que não me julgue. Só escute, porque essa história não é só minha. Ela é de muitas mulheres que nunca tiveram voz. Nasci em 1942, no sertão de Pernambuco, onde o vento levava o pó e o destino das mulheres. Fui a mais velha de 6 filhas e cresci vendo minha mãe se calar diante de tudo. O meu pai era o tipo de homem que todos respeitavam fora de casa e que todas temiam dentro dela. Ele era grande, tinha mãos duras, olhos frios e uma raiva que surgia do nada. Às vezes voltava bêbado, outras vezes nem precisava. Bastava uma colher mal lavada para descer a cinta. Mas aquela noite, ele não estava bravo, ele estava calmo demais. Eu tinha 10 anos. Era apenas uma menina que ainda brincava com bonecas de sabugo de milho. Acordei com o barulho da porta rangendo e senti o peso dele se aproximar. Achei que era um pesadelo, mas quando senti a mão dele tampando minha boca e o cheiro do suor alcoólico, eu soube. A infância tinha acabado. Sem aviso, sem volta. Eu não sabia o que estava acontecendo. Só sabia que doía, que ardia, que queimava. E ele dizia sussurrando no meu ouvido que se eu contasse para alguém, ele mataria minha mãe. Eu o acreditei e me calei. Por fora, eu seguia. Ajudava nas tarefas, cuidava das irmãs. Por dentro, eu morria um pouco a cada dia. Aos 12 anos, comecei a sentir enjoo. Minha barriga inchou. Minha mãe achava que era verme. Foi só quando minha avó me viu e chorou em silêncio que entendi. Eu estava grávida. Meu pai disse que era culpa de um moço da cidade. Me trancaram por vergonha. Pari sozinha, em casa, com minha mãe me dando pano para morder. Era um menino. Meu primeiro filho. Não me deixaram amamentar. Me arrancaram ele do colo ainda quente. Disseram que alguém ia levar. Nunca mais o vi, mas aquela dor, aquela marca, ficou. Aos 13, outro filho. Aos 14, mais um. Aos 15, de novo. E assim foi. Até os 36 anos, meu corpo foi usado como uma prisão de carne. Tive 27 filhos, frutos de medo, frutos de silêncio, frutos de um homem que o mundo chamava de honrado. Alguns morreram, outros foram dados. Alguns eu nem vi o rosto, e quando tentei fugir, ele me trouxe de volta pelos cabelos. A cidade fechava os olhos, porque ninguém queria se meter na vida dos outros. Mas eu sonhava. Sonhava com o dia em que eu ia escapar. Mesmo que fosse só com um dos meus filhos, mesmo que eu deixasse tudo para trás. E esse dia, ele finalmente chegou. Mas não foi do jeito que eu imaginava. Eu parei de contar os dias quando percebi que só vivia para suportar. Foram 22 filhos, todos eles arrancados de mim como se minha barriga fosse um castigo e não um milagre. Alguns foram entregues a vizinhos, outros sumiram nas mãos de mulheres que batiam à porta com promessas de vida melhor. A maioria eu nunca mais vi, mas todos, sem exceção, ficaram marcados em mim. Foi quando completei 36 anos que a dor virou raiva, e a raiva virou coragem. Numa tarde abafada de janeiro, meu pai saiu para beber na cidade. Eu sabia que ele ia voltar tarde, e bêbado, era a minha chance. Peguei um dos meus filhos, o mais novo com 6 meses, e fugi. No pé, só um par de sandálias. No corpo, o medo. Atravessei o mato com o menino no colo, rezando para não ser pega. Caminhei a noite toda, até chegar em um povoado que nem nome tinha no mapa. Lá, me acolheram em uma igrejinha onde o padre me olhou nos olhos como se pudesse ver minha alma rasgada. Ele não fez perguntas, me deu um prato de comida e me chamou de filha. Fiquei ali por 3 anos, lavando roupa, limpando o altar, criando meu filho como se ele fosse o único que eu tinha. Eu dizia para ele que o pai tinha morrido, que ele era fruto de um amor proibido. Nunca contei a verdade. Como contar para uma criança que seu avô é também seu pai? Com o tempo, consegui um trabalho de cozinheira em um colégio interno de freiras. Lá, ninguém perguntava nada. Eu era só a dona Almerinda da cozinha. Mas todo dia, antes de dormir,
Eu olhava para o teto e perguntava a Deus: será que algum dos meus filhos ainda pensa em mim? Será que sabem quem sou? Foi então que, num domingo, enquanto esperava o ônibus, um jovem me abordou. Alto, magro, olhos castanhos claros. A senhora é Almerinda? Ele perguntou. Meu coração disparou. Sim. Quem é você? Ele tirou do bolso uma corrente velha com uma medalhinha azul. Eu reconheci na hora. Era uma das poucas coisas que consegui deixar com meu terceiro filho quando ele foi levado por uma mulher rica do Recife. Essa corrente era da minha mãe, mas minha mãe adotiva dizia que fui deixado na porta dela. Só que eu encontrei cartas, com seu nome, e eu procurei. Minhas pernas falharam. Me sentei no meio-fio e chorei como nunca tinha chorado na vida. Era meu filho, um dos 22, vivo, adulto, e ali, diante de mim. Ele disse que tinha crescido em uma família boa, mas sempre se sentiu incompleto, que sonhava comigo, que um dia ouviu a mãe adotiva gritar: "Você devia agradecer àquela mulher que te pariu." E foi aí que começou a busca. Conversamos por horas. Ele me contou que era advogado, que morava em Brasília, que tinha esposa e uma filha. Eu não contei tudo, ainda não. Disse apenas que fui forçada a entregá-lo. Ele chorou. Eu também. Naquele dia, ele me fez uma pergunta que ficou ecoando no meu peito até hoje. E os outros? Meus irmãos, eles também te procuram? Eu não soube o que dizer, porque a verdade é que eu nem sabia se estavam vivos. Depois que reencontrei aquele filho, o terceiro, passei dias em silêncio. Era como se um pedaço de mim que eu acreditava morto estivesse de volta. Mas com ele veio também um peso, o de lembrar dos outros 21. Ele me ligava todo fim de semana, mandava fotos da netinha que eu nem sabia que existia, chamava de vó, com uma ternura que eu nunca achei que ouviria, até que um dia ele disse: "Mãe, eu quero te ajudar a encontrar os outros." Aquilo me deu medo, porque cada filho reencontrado significava abrir uma ferida antiga, significava reviver os dias de dor, os partos às escondidas, os rostos apagados pelo tempo. Mas eu aceitei. Ele contratou uma investigadora. Uma mulher firme, de óculos e olhar atento, que me fez perguntas que ninguém nunca teve coragem de fazer. Quantos filhos vivos a senhora acha que tem? Algum nome que lembra? Alguma cicatriz, sinal, data marcante? Eu tentava puxar da memória. Alguns eu chamava de João, outros de Pedro. Mas depois de tantos, os nomes se embaralharam. Lembrei de um que nasceu com o pé torto. Outro que tinha uma mancha roxa no pescoço. Um que chorava com voz fininha, parecia passarinho. Foi com esses fragmentos que começamos. 2 semanas depois ela me ligou com voz empolgada. Encontramos um deles. Está morando em São Paulo. É professor universitário, casado, 2 filhos. Meu coração disparou. Fui até lá com meu filho advogado. Não queria ir sozinha. Quando cheguei à universidade, vi um homem bem vestido, com barba feita, falando com alunos. Era ele, o menino da manchinha roxa, meu filho. Esperei até o fim da aula. Me apresentei com a mão tremendo. Sou Almerinda. Acho que sou sua mãe. Ele me olhou, frio, confuso. O advogado entregou os documentos. A investigadora tinha feito testes de DNA, cruzado registros. Era certeza. Mas ele não me abraçou, não sorriu. A senhora é a mulher que me abandonou, não é? Eu não te abandonei. Fui obrigada. Ele riu. Mas não foi um riso leve. Foi amargo. Sabe quantas noites eu passei querendo saber quem era minha mãe? E agora descubro que sou fruto de um incesto? De um abuso? De um crime? Você não é isso. Você é meu filho, e eu te amei com tudo que pude. Ele não quis ouvir. Disse que não queria contato, que sua família não podia saber. Foi embora sem olhar para trás. Naquele dia, chorei mais do que em todos os partos que tive. Mas meu filho advogado segurou minha mão e disse: "Mãe, esse é só o começo. Ainda tem outros. Nem todos vão te virar as costas." Ele tinha razão. Dias depois, encontramos mais 2. Um virou caminhoneiro. Me abraçou como se tivesse esperado por aquilo a vida toda. Disse que, no fundo, sempre soube que sua mãe adotiva escondia algo.
Outra era enfermeira. Me chamou de Mainha e me levou para conhecer seus filhos. Cada encontro era uma mistura de alegria, dor e alívio. Mas a sombra do filho que me rejeitou ainda me seguia, porque por mais que você reencontre o mundo, sempre vai doer aquele pedaço que te disse não. Quando me disseram que um dos meus filhos era um deputado federal, achei que era engano. Como poderia um filho nascido da dor, entregue nos braços de uma desconhecida, acabar no Congresso Nacional, na frente das câmeras, falando bonito com aquele terno caro? Mas a investigadora confirmou tudo. Nome, hospital onde nasceu, cruzamento de DNA com o filho advogado que já tinha feito os testes. Era ele. Filho número 17. Não vou mentir. Meu primeiro pensamento foi o medo. Medo de acabar com a carreira dele. Medo de me expor. Medo da imprensa. Mas, acima de tudo, medo do que ele pensaria ao saber da verdade. Fiquei dias em silêncio. Me tranquei no quarto. Não queria comer nem conversar. Meu filho advogado insistia. Mãe, ele merece saber. É um direito dele. Mas e o meu direito de proteger meu coração? Já não bastava ter sido rejeitada por um? Foi numa noite de sexta-feira que vi o rosto dele na televisão, falando com firmeza, defendendo leis contra a violência doméstica. Ali, diante de milhões, estava um homem nascido do horror que ele mesmo combatia. Senti um nó na garganta. E pela primeira vez me perguntei, e se ele souber e me odiar? Mas meu filho advogado tomou uma decisão por mim. Sem avisar, escreveu uma carta e enviou por mãos seguras, sem sensacionalismo, sem imprensa. Só palavras. Contou tudo. A origem, os irmãos, o abuso, eu. 2 dias depois, o telefone da casa tocou. Era ele. A voz tremia. A minha também. Almerinda? Sim. Sou eu, o deputado. Quer dizer, seu filho. Eu li a carta. Fiquei muda. Ele continuou. Achei que fosse mentira, que era alguém querendo dinheiro, escândalo, mas fiz o teste. O DNA. É verdade. Silêncio. Um silêncio que cortava. Passei dias vomitando, sem dormir. Como pode isso, meu Deus? Como pode a minha vida ser fruto de um crime tão horrendo? De um homem que era seu pai? O filho. Minha voz falhou. Eu te juro que eu nunca quis que fosse assim. Ele respirou fundo. Eu sei. Eu li suas palavras. E eu acredito. Uma lágrima caiu. Ele continuou. Mas eu tô em pedaços. Cresci achando que era especial, que tinha vencido pela meritocracia. Agora descubro que sou o 17º de 22. Que minha mãe foi abusada por décadas. Que nasci de um avô que devia estar preso. Eu tentei responder, mas ele disse: eu não sei ainda o que sentir, mas eu quero te ver, olhar nos seus olhos e entender, porque no fundo eu sinto que essa história é minha também, e eu mereço ouvi-la da sua boca. Marcamos o encontro para um sábado. Ele chegou sozinho, sem imprensa, sem segurança. Só ele. Quando entrou, ficou parado na porta. Me olhou como se estivesse tentando me reconhecer, e disse: você tem meus olhos. Eu sorri fraco. Não, meu filho. Você é que tem os meus. Ele se aproximou. Se sentou e por horas contei. Tudo. As noites, os partos, as perdas, a dor. Ele chorou. Muito. Mas em silêncio, como quem respeita a história que pisa. Ao fim, me abraçou. Disse: a senhora é uma sobrevivente. E agora que sei quem sou, vou lutar ainda mais. Não só por mim, mas por você. Por todas. Naquele momento, senti uma paz que nunca tinha sentido. Mas ainda faltava algo. Ou melhor, alguém. Meu pai. O homem que destruiu minha infância. Eu soube, por um parente distante, que ele ainda estava vivo. Velho, cego, morando em um asilo de caridade. E ele pedia para me ver. Me disseram que ele estava velho, que vivia cego, numa cama, num asilo humilde mantido por freiras. Meu pai. O homem que destruiu minha infância, que roubou meu corpo, que transformou minha juventude em um cativeiro sem grades. Durante anos, imaginei o que faria se o visse de novo. Gritaria? Cusparia no chão? Daria as costas? Mas quando a freira me levou até ele,
Eu congelei. Ele era só um corpo frágil, um saco de ossos coberto por uma pele pálida, com cheiro de mofo e arrependimento. Seu Aloísio, tem visita, disse a freira com doçura. Ele virou o rosto em minha direção, com os olhos sem cor, fixos no vazio. Almerinda, ele murmurou com a voz arrastada. Como ele sabia? É você, minha filha? Eu não respondi de imediato. Minhas pernas tremiam, a garganta queimava, mas eu sentei, olhei para ele e disse: Sou eu, a menina que você apagou, a mulher que você matou por dentro, a mãe dos 22 filhos que você plantou com violência. Ele chorou. Um choro estranho. Sem lágrimas, só som. Tentou estender a mão, mas eu não toquei. Eu sei o que fiz, sussurrou. Me arrependo todos os dias. Só queria te pedir uma coisa, antes de morrer. O quê? Perguntei com o peito apertado. Perdão. Silêncio. Como perdoar um homem que me torturou por 26 anos? Como perdoar alguém que me usou como se eu fosse um pedaço de barro, sem alma? Mas naquele momento, algo dentro de mim mudou. Não por ele, por mim. Eu vivi com dor, culpa e medo por mais de 70 anos. E percebi que enquanto eu odiasse, ele ainda me teria. Mas se eu perdoasse, eu seria livre. Fechei os olhos, respirei fundo. Eu te perdoo. Falei com a voz mais firme da minha vida. Não porque você merece, mas porque eu mereço paz. Ele chorou. Eu também. Mas ao sair daquela sala, senti que minhas costas estavam leves. Pela primeira vez eu andava como mulher inteira, não mais como sobrevivente. Hoje moro com meu filho advogado. Recebo cartas de alguns dos 22. Vejo fotos dos netos. Ainda sinto falta dos que nunca reencontrei. Mas sei que a vida me deu uma segunda chance. Contar minha história. E se ela chegou até você, é porque outras vozes também merecem ser ouvidas. Se essa história tocou seu coração, siga a página. Tem muita história de vida que ainda precisa ser contada. Com dor, com verdade, com alma. Porque quando uma avó fala, o mundo escuta.